Quem não quer chamar a atenção e ser visto e ouvido pelas pessoas nas quais você interage e conversa ao longo do teu dia e da tua vida? Se você tá nesse vídeo, é porque você não quer ficar na média. Você quer buscar um degrau a mais. Você quer ser visto, você quer ser percebido, ouvido e você quer ser relevante no teu meio. E hoje, nesse vídeo, eu quero te ensinar 3 dicas práticas para você aplicar no teu dia a dia e nas conversas que você tiver. E isso aqui vai elevar absurdamente a forma como você é percebido pelos demais, seja na faculdade, seja no teu trabalho, em qualquer ambiente que você tiver. E todas essas dicas se complementam, especialmente a dica bônus que eu vou deixar pro final. Imagina o cenário que eu tô te descrevendo agora. Você tá conversando com uma pessoa e essa pessoa, ela fica olhando para baixo, ela fica encolhida, ela não te escuta muito bem, ela tá ali mexendo no telefone e você tá ali conversando com ela. E ela tá aqui, nem olha pra ti, nem te dá atenção. Como é que você se sente quando você fala com essa pessoa? Então a primeira coisa que você precisa entender é o olhar e a comunicação. A forma como você se porta no meio que você está inserido e a forma como você se comunica com as demais pessoas. Isso é muito importante. Quando você estiver falando com alguém, olha no olho daquela pessoa. Conversa olhando cara a cara. Eu sei que para muitas pessoas isso pode ser uma coisa muito difícil de se fazer, porque talvez envolva vergonha, insegurança, mas pratica isso. Tenta fazer isso uma conversa natural num espelho, olhando para você mesmo, olhando para as tuas expressões faciais, a forma como você se comunica e se apresenta. E quando você estiver conversando com um amigo, com uma pessoa aleatória, com um estranho na rua, tenta focar a tua atenção e treinar para você olhar no olho da pessoa, porque isso chama muito a atenção. Quando você está conversando com uma pessoa, quando você está em uma entrevista de emprego, quando você está apresentando um trabalho, quando você está recebendo uma orientação no teu próprio trabalho, no teu próprio emprego, você olhar para a pessoa está te passando uma explicação, você está explicando alguma coisa, você olhar direcionadamente para o olho dessa pessoa e você ouvir o que essa pessoa está te falando, você explicar, isso muda muito como a pessoa vai te perceber. Hoje em dia é muito difícil você entregar essa atenção e você receber essa atenção de uma outra pessoa. Ah, Bruna, mas é que a pessoa vai chegar pra mim e vai começar a falar do cachorro dela. O meu chefe começou a me contar do cachorro dele que escapou outro dia na rua. E a professora começou a falar comigo e começou a me contar da tia dela que passou uma... Escuta. Senta, olha no olho dessa pessoa e escuta. Pergunta. A segunda dica que já entrelaça com essa é o interesse. Se interesse pelo que a outra pessoa está te falando. Que não seja uma conversa do monólogo, que só outra pessoa fica dizendo: ah, mas eu tô falando com o meu chefe, tô numa entrevista de emprego, eu não tenho muito do que falar, do que perguntar. Qualquer indício, qualquer coisa que você possa saber mais, que você perceba uma abertura para perguntar para essa outra pessoa sobre o que ela tá te falando. Por exemplo, meu chefe falou que o cachorro dele escapou na rua. Tá tudo certo com o teu cachorro? Tá tudo bem? Vocês encontraram ele? Que legal, não sabia que você tinha um cachorro. Que cachorro que você tem? Se interessa. Mas eu não quero saber, eu não estou nem aí pro que a outra pessoa tem pra falar, eu não tô nem aí pelo que a pessoa quer comentar, que a pessoa... Presta atenção no que a outra pessoa tá te falando. Hoje em dia, assim, além de... É muito difícil você encontrar pessoas que olhem no teu olho, conversem contigo, que dediquem atenção pra ti. Além disso, além de ser difícil de encontrar isso, é muito difícil de encontrar pessoas que se interessem por você. Às vezes as pessoas querem falar só delas, só querem falar delas. Você não é alecrim dourado, a gente precisa entender isso. Eu não sou alecrim dourado, eu não sou... mas eu sou a pessoa mais foda, eu construí isso, eu construí aquilo, eu fiz aquele outro. Legal. Demonstre humildade. Por mais que você seja um alecrim dourado, por mais que você de fato tenha muito mérito, seja humilde, seja interessado em querer saber sobre aquela outra pessoa, em querer saber mais. Seja aberto a entender o que aquela outra pessoa tá te propondo, tá te falando, tá comentando. Assim, isso são
São coisas simples do dia a dia, gente, que passam muito despercebido. Cada vez menos as pessoas têm essa paciência, essa dedicação de tempo. Porque, gente, é um exercício, assim, ó, é realmente um exercício que você faz. Você sentar, conversar com uma pessoa, ouvir essa pessoa, demonstrar o interesse. Porque, às vezes, tu tá na correria fazendo alguma coisa, e eu entendo, hoje em dia as coisas cada vez mais estão mais corridas e mais aceleradas, e a gente precisa fazer uma coisa, precisa fazer outra, mas você sentar e ouvir uma pessoa e conversar com essa pessoa e demonstrar o teu interesse, só isso já é um diferencial, assim, muito grande. A terceira dica é a comunicação. Você precisa aprender a se comunicar com as pessoas. Existem hoje várias formas de você comunicar e não é só verbalmente falando. Você pode usar a tua comunicação de voz, só que perceba, gente, todas as comunicações têm formas diferentes de se comunicar e da pessoa entender. Eu vou exemplificar para vocês. A comunicação por voz, que é essa aqui que você está me ouvindo falar. Eu posso sempre seguir um monólogo e toda vez que vocês forem me escutar, talvez vocês não vão dar muita atenção, porque a minha voz não passa nenhuma espécie de empolgação, a minha voz não faz nenhuma mudança, vocês não conseguem perceber diferença no que está acontecendo, parece que eu estou fazendo uma linha reta. A minha comunicação tá assim, ó, linear. Agora, uma comunicação intencional é quando você tem, assim, ó, você tem a intenção de causar algo na outra pessoa. Então, você faz pausas estratégicas, você dá vida ao que você está comunicando. Então, se tem alguma coisa que foi muito grande, vocês aprofundam esse muito. Não é uma coisa muito grande, é uma coisa muito grande. Vocês entendem que é uma coisa muito? Essa diferença da comunicação do muito. Um outro exemplo. Vocês estão lá comentando alguma coisa sobre um aniversário. E aí eu cheguei em casa e me deparei com uma grandiosa surpresa. Eu fiquei muito feliz. Eu cheguei em casa e me deparei com uma grandiosa surpresa e eu fiquei muito feliz. Então, vocês percebem a diferença na forma como a minha entonação de voz, ela muda para algumas palavras e outras, que dá um destaque a mais e outras nem tanto? Então, a forma como você comunica vai chamar atenção. A forma como você usa as suas expressões. Eu gosto muito, assim, quando você usa suas expressões manuais, digamos assim, você ocupa espaço. Então, por exemplo, se você está fazendo referência a uma coisa pequenininha, sabe? Ah, isso aqui, sabe, foi um problema não tão grande, foi uma coisa pequenininha. Nossa, foi uma surpresa muito grande. Você toma espaço, entendeu? Isso te coloca... Vocês estão vendo, gente? Eu falo com a mão também. Isso te coloca numa posição, isso te deixa, te engrandece. As pessoas vão perceber você de uma forma diferente se você usa a comunicação, a entonação de voz estratégica para as palavras. E se você usa suas mãos, isso também faz com que as pessoas prestem mais atenção, porque você, além de falar, tu tá mostrando. Outra coisa muito legal também é a expressão facial. Se você sempre fica naquela monotocidade, você fala com as mãos, você teve uma surpresa grandiosa, mas você não tem uma expressão facial, você não demonstra felicidade, empolgação, você não demonstra tristeza. Você comunica com a tua voz, fazendo altos e baixos, dando, né, intenção para as palavras, né, e as entonações que você procura. Você expressa isso com as mãos, então você explica, não é aquela coisa que você fica assim, um negócio, mas você dá a intenção com gestos para que a pessoa entenda o que tu está comunicando para ela. E além do mais, você vive aquilo que você fala. Então a pessoa consegue ver, através da tua expressão facial, se aquilo foi legal, se aquilo não foi legal, se você ficou feliz, se você ficou triste, se você ficou preocupado. Vocês conseguem entender? Eu quero que vocês entendam é que vocês conseguem se conectar com as pessoas muito mais fácil. E a dica bônus, e que essa aqui é assim, é uma mudança de um patamar, é que quando você estiver trabalhando, apresentando um trabalho, na faculdade, na tua empresa, ou onde quer que você esteja, seja proativo. Escute com atenção, interaja, tenha entonação na tua voz, na tua expressão e busque ser proativo. Busque fazer coisas novas, aprender coisas novas.
Você vai estar lá na faculdade, o professor vai passar alguma coisa que te interessou, busca, vai atrás, pesquisa. E depois apresenta para o professor, chama o professor num canto e fala: olha, professor, isso aqui que você comentou me chamou muita atenção, eu fui buscar mais disso. Pede orientação. Seja humilde em pedir ajuda. Olha, professor, eu gostaria de uma orientação sua mesmo, né? O senhor que tem um conhecimento vasto nisso, naquilo, naquele outro, eu gostaria muito que tu me orientasse, eu queria aprender mais sobre isso, por onde que eu posso começar. E vai atrás, e procura. No teu trabalho também, te passam alguma demanda, alguma tarefa que você não sabe fazer, vai tentar aprender a fazer essa demanda, essa tarefa. Se você não conseguir, seja humilde em pedir ajuda. Olha, eu tentei fazer dessa forma, eu tentei fazer daquela outra forma, eu não sei, gostaria de ver se de repente dessa forma aqui tá correta, se não tem como você me ajudar, por favor? Busque ser proativo. A vida adulta geral, ela é um mundo de sobrevivência. Você precisa aprender a se adaptar e aprender a sobreviver ao meio que te cerca. Então você precisa aprender a desenvolver algumas habilidades que são chaves no meio desse processo. Essas que eu passei aqui são algumas das mais importantes no meu ponto de vista. Eu já tive algumas experiências com relação à comunicação. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pesquisar, muito de falar. E isso que eu tô falando pra vocês, gente, é uma coisa que eu vivo na minha prática, na minha vida. A forma como eu me comunico com as pessoas abriram portas pra minha vida. E eu posso afirmar com vocês com toda certeza que essas foram as chaves que me guiaram no meio desse processo, com relação à comunicação, com relação a você se colocar no ambiente, a você se apresentar para as pessoas e a forma como você interage com os outros. Essas são algumas das chaves que eu acho que foram mais importantes e que eu vejo que, assim, diferem muito uma pessoa em várias outras. Isso são coisas, gente, que você aprende a fazer, você vai aprimorando. Não é algo que você faz hoje e você deixa de fazer. É um estilo de vida, é um princípio que você carrega, que você coloca na tua vida e você segue por ele. Então, se vocês tiverem algumas coisas que vocês também percebam que chama a atenção nas pessoas, num comunicador, enfim, uma pessoa que está comunicando na faculdade, no trabalho, deixa aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o teu joinha se você gostou do vídeo. E lembra que, se você quiser, pode deixar nos comentários também ideias de próximos conteúdos que vocês queiram ver aqui no perfil. Aqui no canal eu falo muito sobre o desenvolvimento pessoal, profissional e de estudos. Então, se você quiser me acompanhar e ver mais esses conteúdos, eu vou deixar alguns aqui na tela que você pode assistir. Obrigada por assistir até aqui, gente. Um beijo e vejo vocês no próximo conteúdo.